Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Garcês, professor de ensino religioso. Estou gravando essa primeira videoaula aqui de ensino religioso para o nono ano, para as turmas de nono ano. Desde já eu quero explicar para vocês que, como eu dou aula em 3 escolas, são 40 turmas ao todo e quase 1.200 alunos, então eu preciso sempre que qualquer trabalho que seja feito ou qualquer contato que vocês tenham comigo, vocês se identifiquem, tá? Porque senão eu não tenho como saber quem são e nem quem está falando comigo, tá? Bom, mas vamos ao que realmente nos interessa. Vocês sabem que devido à pandemia, ano passado as nossas aulas foram bastante prejudicadas. Quem era meu aluno aqui no oitavo ano deve ter recebido bastante textos, né? Lembrar que receberam bastante textos. Eu mandei muito texto para vocês. É, já desde já quero me desculpar porque eu não fiz muitos meets com vocês. Na verdade, algumas turmas eu acho que eu quase não fiz nenhum, devido à minha indisponibilidade de internet. Como eu ainda não resolvi essa questão na internet, eu prefiro então gravar os vídeos e postar no YouTube. Assim você pode assistir a qualquer momento, e a vantagem é que você pode pausar, voltar se não entender alguma coisa, né? E depois ainda assim você ainda consegue ter contato comigo de outras formas que eu vou explicar no final. Bom, mas como nós fomos prejudicados de certa forma, eu não consegui, e acho que a maioria das disciplinas não conseguiu passar tudo aquilo que foi necessário para os oitavos anos, pelo menos aquilo que a gente deveria ter visto, né? E os oitavos anos foi um caso bem clássico, bem nítido, de que nós não vencemos realmente o conteúdo, e por isso, né, o Estado, a Secretaria de Estado de Educação, está trabalhando com o conceito de contínuo curricular. O que significa? Que nós não encerramos o ano passado no sentido pedagógico. Isso significa que nós vamos retomar algumas coisas que nós vimos no ano passado, esse ano, né? Claro que eu não pretendo ficar só trabalhando conteúdos que não foram passados ou que nós não vencemos no oitavo ano. Eu não pretendo entrar o ano adentro, no nono ano, fazendo isso. Até porque no nono ano nós temos assuntos bem interessantes. É o último ano que vocês têm ensino religioso, depois vocês vão para o ensino médio, espero, né, todos aqui, mas depois vocês não têm mais ensino religioso. E aí tem certos assuntos que vocês não vão mais ver, tá? Vocês vão ter lá da área de humanas, vão ter filosofia, sociologia, mas essas disciplinas elas não tratam necessariamente do fenômeno religioso e da relação que vocês têm com as crenças e com a ausência dela, talvez. Então, é apenas no ensino religioso você vai poder tirar suas dúvidas sobre certos assuntos e estudar determinados assuntos. Então, como é o último ano, eu gosto muito de trabalhar com o nono ano, porque eu parto da ideia que vocês são mais maduros, né? São alunos que têm condições, digamos assim, de maturidade suficiente para poder entrar em assuntos que são um pouco mais pesados, vamos dizer assim. Pesado no sentido de que você não vai tratar com uma criança, né, com isso. Mas vocês já são jovens, adolescentes aí. Então, nós vamos, por exemplo, no nono ano. O que é assunto de nono ano? Só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou retomar, mas o que é assunto de nono ano? Nós vamos saber, por exemplo, quais são as respostas que as religiões dão para o que acontece após a morte. Nós vamos falar de morte, vamos falar sobre esse aspecto da vida, né? E todo mundo de outro vai passar por isso, ou já teve algum caso na família. E agora, né, com essa questão da pandemia e dessa surto aí da Covid aí, infelizmente, acho que todos nós provavelmente já perdemos alguém próximo, né? Pessoas que a gente conhecia, amigos, parentes, alguma coisa assim. E muitas vezes fica aquela pergunta, pois é, e aí? Será que acabou? Eu vejo essa pessoa novamente em algum dia, em algum lugar? Será que tudo acaba aqui ou tem alguma outra coisa? Então, quais as respostas as religiões dão? Claro que eu não tenho como trazer a resposta das milhões de religiões que existem no mundo. São milhões, tá? Posso dizer milhões porque só na Índia você vai encontrar talvez 70% delas. Mas nós temos como saber, se nós dividirmos a religião entre a,
baseado nessas respostas que eles dão, nós dividimos em 3 grupos. Existem só 3 possíveis respostas para o que acontece após a morte. E qualquer religião do mundo vai se encaixar numa dessas 3 respostas. Então, o que nós vamos fazer no ensino religioso? Estudar essas 3 respostas. Saber o que é que essas respostas dizem. E aí você vai entender. Qualquer religião, seja ela qual for, essa religião crê nisso. Eu já sei qual é a resposta que eles dão. Vocês compreenderam? Então, nós vamos estudar isso. Tá? Vamos estudar também sobre alguma coisa ligada ao que é ocultismo, né, que é bruxaria, né. Como assim? Algum pai, de repente, que vai assistir o vídeo vai pensar, não, mas eu não quero meu filho e minha filha estudando sobre isso. O objetivo de você estudar é você saber o que é e o que não é. É questão de prudência. Até porque, se você não tem noção do que é, você não se defende. E se você acha que algo é, mas aquilo não é, você está agindo com preconceito. Então a gente precisa entender, vamos conhecer um pouquinho, saber o que é uma sociedade secreta, o que é, né, existem essas seitas satânicas e coisa e tal aí, existe bruxaria de verdade? Nós vamos saber, eu vou explicar para vocês, existe sim, vou explicar inclusive até a necessidade de ter cuidado em relação a isso, né, até porque nós vivemos num mundo, digamos assim, que certas notícias não chegam até nós, até para não chocar a sociedade, mas nós precisamos saber sim, principalmente vocês que são adolescentes, que são jovens, precisam ser precavidos em relação a muita coisa, né, que às vezes aparenta ser legal, interessante, né, mas mergulha você no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo daquilo que não presta. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Então o objetivo dessas aulas, vocês vão saber o que é e o que não é, né? Vão saber realmente, porque assim, tem muita coisa que é falado e se vê na mídia, ou se vê as séries, filmes de TV aí que não tem nada a ver com a realidade. Então nós vamos conhecer isso. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, e eu vou dizer para vocês assim que esses assuntos tomam o ano todo, tá? Muitas outras questões paralelas a isso vão surgindo, e vocês vão querer saber, vocês vão querer perguntar, então vocês vão ver que isso vai o ano todo. Mas antes da gente entrar nesses assuntos que são específicos do nono ano, nós precisamos, pelo menos, encerrar aquele assunto, os assuntos que eram do 8º ano. O que é que nós estávamos vendo no 8º ano? Nós começamos o ano vendo um pouco sobre monoteísmo. A partir do monoteísmo, as religiões monoteístas, né, o islamismo, o judaísmo, e depois a gente entrou no cristianismo primitivo. Aí depois a gente entrou na parte da institucionalização do cristianismo, né, quando surgiu a igreja, e depois a gente chegou aí até a parte da reforma protestante, né, que foi um movimento que deu origem às chamadas igrejas evangélicas. E paramos meio que na reforma aí, nós não chegamos a entrar na parte da diversidade religiosa cristã. Talvez você não saiba, mas no Brasil hoje, uma das maiores diversidades religiosas que existem é especificamente dentro do cristianismo. O cristianismo não é uma religião unificada. Nós temos diversos ramos do cristianismo. Parte do cristianismo católico, né, os que existem hoje, né, o cristianismo católico, que é atualmente a igreja cristã mais antiga. Depois vem o cristianismo reformado, da reforma protestante. Aí vem o cristianismo pentecostal, neopentecostal. Aí existe o cristianismo cismático, né, digamos assim, sectário, e várias outras manifestações ligadas ao cristianismo. Então nós precisamos entender um pouquinho dessa diversidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro que ano passado, no comecinho do ano, quem não foi meu aluno, quem está vindo para a escola esse ano e está me tendo como professor de ensino religioso pela primeira vez, talvez não vai entender, talvez vai estranhar um pouco, né? Até porque em muitas escolas, às vezes por falta de professores de ensino religioso mesmo, acabam dando essas aulas para professores de outras áreas, então isso pode acontecer, né? Mas isso, no decorrer do ano, a gente consegue resolver, tirar suas dúvidas. Mas, no caso, vocês que vieram de outra escola, caso tenha alguém, né, todo mundo que está me assistindo aqui,
Imagino que um ou outro deve ter vindo de outra escola. Você pode pegar um caderno emprestado ou pedir que os colegas te ajudem nesse sentido aí. Mas nós vimos, né, no comecinho lá da parte da diversidade cristã, que existem diversas denominações. A grande divisão, a maior delas, que se sabe hoje, é entre católicos e evangélicos. Isso no conhecimento popular. Só que entre os evangélicos, nem todos são evangélicos. Às vezes as pessoas consideram, por exemplo, os mormons como evangélicos, os testemunhos de Jeová como evangélicos. E mormons e testemunhos de Jeová não são evangélicos, são protestantes, são decorrentes do movimento que surgiu a partir da Reforma Protestante, né? E digamos assim, romperam com aquele cristianismo que vinha da Igreja Católica, mas não são evangélicos, que vocês vão ver depois por quais motivos. Mas basicamente, eu percebi no começo do ano, naquelas primeiras aulas que a gente teve ali, vocês estavam no 8º ano, né? Significa que já não são mais tão jovenzinhos assim, mas ainda tínhamos alunos ali, vários alunos ali, que não sabiam diferenciar uma igreja evangélica da igreja católica. Não sabia a diferença entre um padre e um pastor. Não sabia, por exemplo, que só católico faz o sinal da cruz e evangélico não, né? Não sabia diferenciar, por exemplo, um centro espírita de uma igreja. Ou seja, esse é um conhecimento mínimo que se espera da pessoa. E no ensino religioso a gente tem a oportunidade de aprender sobre isso, saber, né? O objetivo é saber o que é e o que não é. Então, como eu passei para vocês até o período da Reforma Protestante, eu não vou retomar toda a história da igreja primitiva, né? Mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa diferença que aconteceu entre o surgimento do cristianismo lá com Jesus Cristo, com os apóstolos dele, para o período em que surge a igreja católica mesmo, tá, pessoal? Vamos entender o seguinte: a igreja primitiva, ela era formada pelos apóstolos de Jesus, né, e os discípulos. Discípulos, vamos entender o seguinte: discípulos Jesus teve muitos, milhares, tá? Apóstolos não. Apóstolos foram os 12 que Jesus escolheu, sendo que um deles depois se matou, tal do Judas Iscariotes, né? Foi substituído por um outro, e mais tarde o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo próprio Jesus. Então, digamos que apóstolos eram apenas 13, tá? Mas discípulos tinha milhares, tinha muitos mesmo. Então, a igreja primitiva eram essas pessoas, os apóstolos, os discípulos, os primeiros ali. E a gente chama de igreja primitiva até início ali, digamos, do 3º século, né? Ou início do 4º século. Enquanto a igreja ela foi perseguida, ela foi maltratada, ela foi, digamos assim, assassinada, os cristãos eram assassinados, e a igreja até então só era chamada de igreja, né? Os cristãos eram conhecidos como a seita do Nazareno, eram conhecidos como o caminho, né? Apenas como cristãos, ou então apenas como igreja. Não existia a divisão em denominações, tipo a igreja tal, né? Igreja católica, igreja, não tinha, era apenas igreja. Não havia essa necessidade. Como que surge a primeira denominação? Bom, surge com a igreja católica, né? A partir do início do século IV ali, o imperador Constantino faz um decreto, e a partir daquele decreto acredita-se que é o início do que é chamado de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque Católica Apostólica Romana. Católica, a palavra católica vem do latim, significa para todos, né? Ou, numa tradução mais simples, é universal, né? Mas não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, né? Não que ela não seja igreja universal, mas assim, a igreja cristã, ela tinha um caráter que era para todos. Por que isso é importante você saber? Por que a palavra universal ou católico significa para todos? Por que isso é importante? Até então, a religião do judaísmo, por exemplo, que é a religião na qual Jesus nasceu, ele nasceu dentro de uma família judaica, o judaísmo não é uma religião para todos, o judaísmo é uma religião para um povo, para um determinado grupo de pessoas. Você
na atualidade, por exemplo, só é considerado judeu quem nasce de uma mãe judia. Entende? E era assim no passado. Então, o judaísmo não é uma religião universal, não é para todos. Já o cristianismo, a partir do momento que Jesus disse assim para os discípulos dele: olha, idem por todo mundo, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. O que Jesus quis dizer com isso? Se é para todo mundo, para toda criatura, quer dizer que o cristianismo, a fé cristã, o evangelho, é para todos. Então é uma religião universal. E na língua latim, o latim que é a língua falada mais comum naquela época, naquela região, a palavra universal se diz católicos. Então a igreja tinha um caráter universal. Ela era de caráter católico, mas esse não era o nome dela. Só que a partir do século IV, quando o imperador Constantino entende que a religião cristã deve ser a religião oficial do Império Romano, então ele faz um decreto, e aí o caráter dela, que é católico, universal, passa a fazer parte do nome dela. Porque no decreto ele diz que, a partir daquele momento, a religião oficial de todo o Império Romano é a Ecclesia, igreja em latim, católica, ou seja, universal para todos, apostólica, ou seja, que vem do ensino dos apóstolos, mas já que é o Império Romano, né, a sede dela vai ser em Roma. Então daí que vem a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, que é a mesma Igreja Católica que existe até hoje, né, que tem o Papa como líder. Nesse início da história da Igreja, a Igreja até tinha liderança, sim, a Igreja primitiva tinha, só que essa liderança não era unificada, não era uma pessoa. Eles tinham o costume de dizer que a igreja ela tinha os 3 pilares, que eram os apóstolos que tiveram, digamos, mais contato com Jesus, que era Tiago, Pedro e João. Então esses eram chamados de colunas da igreja, eles eram os líderes no período da igreja primitiva, depois que eles morreram, porque eles não viveram muito. Na verdade, todos os apóstolos foram mortos de formas bem cruéis. Talvez o único que não foi morto de forma cruel foi o apóstolo João, que foi exilado numa ilha e ficou lá até o fim da vida dele. E lá que ele escreveu, além, acredita-se talvez, o Evangelho de João, mais as cartas, né, as chamadas cartas, epístolas de João, e também o livro de Apocalipse, né, o último livro da Bíblia. Então ele foi o único, mas os demais foram todos mortos de formas bem cruéis, assim. Só que depois da morte deles, o último deles que morreu provavelmente João, perto do ano 90, entre 90 e 100 depois de Cristo. Depois disso, quem assumiu foram outros discípulos, seguidores de Jesus. Mas eles mantiveram esse costume de ter uma liderança que não era única, não era uma única pessoa. E toda vez que fosse tomar uma decisão, eles reuniam a igreja, eles faziam um concílio, né, como se fosse um sínodo, um seminário. Não, vamos reunir os líderes, né, os chamados presbíteros. A palavra presbíteros vem de presbiteros no latim, que ela pode ser traduzida como a pessoa mais madura na fé, né? Se traduzir literalmente é ancião, só que em português ancião significa pessoa idosa, mas no latim o presbítero, o ancião, ele tem um significado não de pessoa idosa, mas pessoa experiente. Então dentro da fé cristã, os presbíteros ou anciãos eram aquelas pessoas que tinham mais experiência de fé, de conversão. E aí, entre esses anciãos, eles podiam ser chamados de 3 formas. Diácono, que é aquele que serve, que ajudava todo mundo, que corria aqui, corria ali, fazia as coisas. Ele tinha um dom para servir aos outros. O pastor, que é aquele que cuidava das pessoas, cuidava das ovelhas, né? Ele dava o alimento espiritual, aconselhava, direcionava, ensinava, né? E o episcopo, ou seja, o bispo, que seria o superintendente, que seria aquele pastor que é responsável por toda uma cidade ou uma região. Então esses eram os 3 tipos de presbíteros que tinham, de anciãos: o diácono, o pastor e o bispo. Era isso que tinha na igreja. E quando precisavam tomar uma decisão, eles reuniam os episcopos, né? E tinha uma liderança nesse período, mas não era uma liderança única. Bom, a partir do momento que acontece o decreto lá do imperador Constantino e a igreja se torna oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana,
Aí começa então a surgir a figura de que um desses bispos deveria ser o principal, o sumo pontífice, né? Ou, como eles diziam, já que Pedro era um dos líderes, né, foi o primeiro que foi chamado por Jesus, porque Pedro era considerado, ele era chamado de príncipe dos apóstolos. Só que a palavra príncipe, o que ela significa? Príncipe, ela vem de principal ou princípio, tá? Ou seja, o primeiro apóstolo que foi chamado por Jesus foi Pedro. Se você um dia ler na Bíblia, você vai ver lá. Pedro foi o primeiro chamado por Jesus. Então era muito comum que se referisse a ele o príncipe dos apóstolos, ou seja, o primeiro que foi chamado, né? Como ele tinha liderança na igreja, nesse período aí digamos, da conversão do imperador, ou do decreto do imperador, chegou-se à seguinte conclusão: olha, a igreja precisa de um líder. Isso era a influência do Império Romano, porque o Império Romano tem um líder, tem um imperador. Então a igreja precisa de um líder. Esse líder deve ser alguém com experiência, um bispo. E já que temos um bispo em Roma, na cidade de Roma, nada melhor que seja o bispo de Roma, já que ele está próximo do imperador aqui. E aí que surge o título de Papa. A palavra Papa, né, ao contrário do que alguns dizem, não significa pai, não significa papai, tá? Não. Em latim, Papa é uma sigla. Pai é padre. Padre em latim significa pai. Porque o padre, segundo a doutrina católica, ele é o pai espiritual das pessoas da paróquia, tá? Papa não. Papa é uma sigla. P-A-P-A. Em latim seria Petrus Apostolum Pontifice Apostolorum. Em português fica as mesmas letras, a mesma sigla, mas em português seria Pedro Apóstolo Príncipe dos Apóstolos, ou seja, Pedro Apóstolo primeiro dos apóstolos. Quando o bispo de Roma recebe esse título, é como se a igreja dissesse assim: olha, você é o sucessor do primeiro apóstolo, você é o sucessor de São Pedro, do apóstolo Pedro. Por isso Papa, Pedro Apóstolo Príncipe dos Apóstolos. Esse é o significado da palavra Papa. Aí que a igreja ela se torna uma organização, tá? Porque até então a igreja ela era organizada, mas ela era mais organismo do que organização, né? Ela não era uma instituição, ela era um organismo vivo, né? Tinha uma organização para se reunir, coisa e tal, mas ela não tinha uma sede específica própria, uma liderança única, não tinha isso. A partir do Império Romano, então, dessa junção da igreja com o Império, aí a igreja se torna uma instituição organizada, né, com líder, coisa e tal. E o resultado de tudo isso é que a igreja começa a ter uma doutrina um pouco diferente daquilo que era na igreja primitiva. Ela começa a organizar mais, começa a criar, digamos assim, normas, regulamentos que antes não tinham, né? E começam a surgir algumas coisas no decorrer do tempo ali que se distanciam daquilo que a igreja primitiva era. Só que a partir do início do século IV, durante pelo menos 1200 anos ou 1300 anos, a igreja foi a única, a igreja católica foi a única que existiu. Até o ano de 1518 ou 1516, na verdade, podemos dizer que só existiu o catolicismo. Houve dissensões, discussões dentro da própria igreja, discordâncias em várias coisas, teve. Na maioria das vezes, essas discordâncias não foram para frente. Em 1075, aliás, em 1054, a igreja teve uma discordância muito grande. A igreja do Ocidente com a do Oriente teve uma discordância grande em relação à autoridade do Papa e houve um racho, uma separação. Mas como a igreja do Oriente era muito pequena, isso não representou um perigo ou uma ameaça para a igreja católica apostólica romana. E aí nasceu a igreja católica ortodoxa, que não segue a autoridade do Papa, mas que manteve a doutrina muito parecida. Mas ao longo de toda a história da igreja sempre teve pessoas, principalmente líderes religiosos, que questionavam, né? Um exemplo, até a igreja primitiva tinham os presbíteros, aqueles três tipos que eu falei: diácono, pastor e bispo. A partir da igreja católica isso já muda.
surge a figura do diácono, surge a figura do padre, no sentido do pai espiritual, pastor substituído por padre, e esse padre tem do tipo frei, tem do tipo cônego, tem do tipo paroquiano ou paroquial, pároco no caso, né? E a figura do bispo se divide em três, que é o bispo diocesano, o bispo arquidiocesano e o cardeal, né? Então, assim, cria-se uma hierarquia maior dentro da igreja, né, que não tinha antes. E vários outros conceitos. E durante toda a história da igreja sempre teve pessoas que questionaram isso. Algumas não foram para frente, outras foram caladas à força, né, com a força da Inquisição, muitas vezes perseguidas até inclusive, e alguns mortos, né, como hereges. Como que você ousa questionar a igreja? E até 1516 ali, poucas pessoas tiveram força ou ânimo suficiente para questionar realmente muitas coisas da igreja. Até que em 1516 um padre na Alemanha, chamado Martim Lutero, né, começou a questionar alguns ensinos da igreja. E ele questionou de forma bem contundente, de forma bem profunda, a autoridade do Papa, a confissão dos pecados. Ele entendia que o padre não tinha autoridade para perdoar esses pecados. O próprio conceito de padre, né, que padre significa pai, no sentido espiritual. E ele questionava porque na Bíblia Jesus diz que a ninguém na terra devemos chamar de pai no sentido espiritual, né? E ele questionava isso. Ele questionava o celibato, né? O celibato foi criado. O que é o celibato? A partir do ano de 1075 a Igreja Católica instituiu que quem fosse se tornar padre, antes disso podia, mas quem fosse se tornar padre a partir de 1075 não poderia ser casado, não poderia casar, ter um relacionamento amoroso com ninguém, ter filhos, descendentes, nada. Deveria se dedicar 100% à obra de Deus. Isso é o celibato. Então quem estuda para ser padre, estuda há vários anos, não é só um pouquinho de tempo não. O pessoal está pelo menos uns 6 a 8 anos para ser se formar padre. Seminário, faculdade, as ordens, tudo. Essa pessoa, ela sabe durante todo esse período que a partir do momento que ela fizer os votos perpétuos, ela não volta atrás mais e ela nunca mais vai poder, e durante inclusive a formação dela não pode ter relacionamento com ninguém. Só que ninguém se torna padre acidentalmente, tá, pessoal? Ninguém se torna padre assim, tipo, não, agora tu vai ser padre, né? E daí só quando tu se formar padre nós vamos ter que contar, agora tu não pode mais casar com ninguém, não. Quem se forma padre é questionado desde o início se tem certeza que é isso que quer para sua vida, né? Então se a pessoa durante todo esse tempo, todas as vezes que ela for questionada, todo ano, né, hoje a igreja tem, além dos bispos, né, tem os psicólogos, sentam, tudo, conversa com a pessoa. Tem certeza que é isso que você quer? Se a pessoa confirma, então não tem que ela questionar depois. Mas o celibato é isso. E Lutero questionava isso. Ele dizia, por exemplo, assim, como que eu, como padre, vou aconselhar um casal que está passando por uma dificuldade ou por algum problema no casamento, se eu não tenho experiência do casamento? Eu posso usar a Bíblia, eu posso pegar os ensinos de Jesus, né, posso pegar exemplos de... Mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo que eu ter experiência e poder aconselhar. Ele questionava isso. Ele questionava a intercessão dos santos. Ele questionava o uso das imagens, né? Ele questionava a virgindade perpétua de Maria, tá? Que é um outro conceito que talvez a gente veja mais para frente, mas basicamente seria assim: a igreja, a Bíblia diz que Maria, ela era virgem até que engravidou Jesus. Ela engravidou de forma sobrenatural. Ela era noiva de José, ela não estava casada com ele, ela era uma menina jovem ainda. A teologia acredita que ela tinha entre 14 e 16 anos quando isso aconteceu. José era mais velho. Eles eram prometidos em casamento desde muito jovem. E naquela época era assim, eles levavam muito a sério isso, porque na cultura judaica, eles eram judeus, né? Na cultura judaica, se uma moça que não fosse casada aparecesse grávida e essa gravidez não fosse resultado de um estupro ou de um abuso sexual, que isso acontecia também naquela época, se fosse resultado de abuso, de estupro, ela era preservada
e iam atrás do abusador, do estuprador, e ele era apedrejado até a morte. E depois aquela criança ser entregue para ser criada pela família dele, a não ser que quisessem ficar com a criança. Mas se a moça não foi abusada, ela não soubesse explicar por que ela engravidou, se ela estava só namorando, se ela aparecesse grávida, ela seria apedrejada até a morte, né? E quem tinha que atirar a primeira pedra era o pai dela. Ah, mas ela estava namorando, então o rapaz também seria apedrejado, ambos seriam apedrejados, mas ela seria apedrejada e ia morrer com o bebê na barriga. Então assim, naquela época os jovens não tinham o costume, não se arriscavam, como a gente diz nos dias de hoje, comer o fruto, né, comer a merenda antes da hora do recreio. Né, eles não tinham relação sexual, né, antes de casar. Eles levavam isso muito a sério, até porque casar, a palavra casar significa o ato sexual. A cerimônia é apenas uma bênção que o sacerdote dava, que a família dava, para que eles pudessem ter o ato. Então, naquela época não tinha isso. E Maria, né, essa jovem, entre 14 e 16 anos, estava noiva de José. E eles não tinham feito nada. E numa noite um anjo apareceu para ela e disse: Maria, né, porque na verdade o povo de Israel há muito tempo esperava a vinda do Messias, aquela pessoa que viria para libertar o povo. Só que eles entenderam que era libertar do Império Romano. E as profecias diziam que era para libertar não do Império Romano, e sim do Império do mal, do pecado. Só que eles não entenderam. Mas Maria recebeu a visita do anjo, e o anjo disse: olha Maria, está gerado no teu ventre, né, aquele que vai ser o Messias, aquele que vai salvar as nações. E ela questionou: mas como? Se eu não fiz nada com meu noivo? Diz: não, o que está gerado no teu ventre é do Espírito Santo, é o Filho de Deus. Maria podia ter dito que não, podia ter questionado: não, mas eu não quero, não estou preparada, não sei o que, tal. Maria, por fé, disse: não, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. No outro dia ela foi falar para José. Você imagina, José, sabendo que não fez nada com ela, que não teve nenhum relacionamento com ela sexual, né? E ela vai falar para ele: José, preciso te contar uma coisa, estou grávida. Imagina o que passou pela cabeça desse rapaz aí. Eu não sei, acho que qualquer homem, né, os meninos aí, ou pais que estejam assistindo essa aula, vão pensar o seguinte: poxa, no mínimo eu ia querer saber de quem, que meu não é, né? Eu ia querer saber. Sabe o que José fez? José amava tanto Maria, que ele ouviu aquilo e não falou nada, só saiu de perto pensando: meu Deus, o que vai acontecer agora? Maria vai morrer. Ele deve ter pensado isso, porque na cultura judaica, lembra que eu falei? A moça que aparecesse grávida sem ser casada era apedrejada. E ele não fez nada com ela. Então ele sabia que se a família, os pais ficassem sabendo, ela ia ser apedrejada. E ele não, porque ele não abusou dela. E ele foi para casa pensando naquilo. Ele não perguntou nada mais. E ele ficou pensando: o que eu posso fazer? Ele amava tanto ela, sabe o que ele pensou fazer? Ele pensou: já sei, eu vou fugir. Porque se eu fugir, a família vai achar que eu abusei dela. E aí eu vou ser perseguido depois, aí eu não sei, eu me viro alguma coisa, mas ela fica viva. Olha o que é o amor desse cara. Ele pensou isso. E foi dormir, pensou: no outro dia amanhã eu levanto cedo e fujo. Mas quando ele dormiu, ele sonhou e o anjo apareceu para ele no sonho e explicou para ele: José, que está gerado em Maria é filha do Espírito Santo. Toma ela por esposa, ou seja, adianta o casamento. Casem antes, não tem problema. Vai e fala para os pais vão aceitar. E aí José despertou no outro dia, e aí Maria procurou ele, né, tentando se explicar. Não, Maria, eu já entendi, o anjo já me falou. Ah, que beleza. Daí ele foi falar para os pais e eles casaram. Então a Bíblia diz que até que nasceu Jesus, José não teve nada com Maria. Ou seja, a expressão Virgem Maria vem daí. Ela engravidou sendo virgem, sem ter relação sexual, até que nasceu Jesus. Mas a Bíblia diz que até que nascesse Jesus. Depois disso, José teve relação com ela. E a Bíblia, inclusive, fala que ele teve irmãos, Jesus teve irmãos. José e Maria tiveram outros filhos. Claro que eu não vou entrar na discussão aqui, no mérito disso, até porque não é o objetivo. Mas a Igreja Católica defende que não, que nem depois que Jesus nasceu, Maria não teve filhos. Que os irmãos que a Bíblia fala ali, eles eram filhos de José, de outro casamento que ele tinha tido, né? Você não encontra isso na Bíblia, mas a Igreja Católica defende isso. E defende que Maria permaneceu virgem mesmo depois do nascimento de Jesus, mesmo sendo um parto normal, tá? Só para que você saiba.
Isso a Igreja Católica defende de unhas e dentes e não vai mudar isso. E Lutero questionou isso, ele disse, não, Maria não ficou permanentemente virgem, ela era virgem até Jesus nascer, então a Virgem Maria é a Virgem Maria, mas até Jesus nascer, depois ela é Maria, mãe de Jesus, acabou. Então é uma das coisas que Lutero questionou e várias outras coisas. A questão é, Lutero protestou, como outros fizeram no passado, só que outros foram mortos ou presos. Lutero só não foi morto porque ele vivia na Alemanha e um dos príncipes alemães, na época a Alemanha era dividida em principados, um dos príncipes alemães da região onde Lutero estava protegeu ele, deu um salvo-conduto a ele e não permitiu que a igreja, que tinha autoridade, a igreja tinha autoridade na época para mandar soldados e matar, inclusive, e não permitiu que pegassem Lutero. Então Lutero foi protegido, ficou escondido num castelo. Nesse castelo ele fez a primeira tradução da Bíblia para uma língua que o povo podia ler, que é outra coisa que ele questionava. Ele dizia assim, poxa, a Bíblia é a palavra de Deus, o povo tem que ler a Bíblia. E a Igreja Católica não gostava dessa ideia. Primeiro porque a Bíblia era um livro, o livro não era todo mundo que tinha acesso, a maioria das pessoas também eram analfabetas, nem sabiam ler. Né? Então a igreja entendia que as pinturas nos vitrais das igrejas, e isso é a tradição do porquê que tem vitrais pintados com as histórias da Bíblia, a igreja entendia que isso era suficiente para as pessoas entenderem. O padre contava a história, mostrava o vitral e o povo entendia, não precisava ler a Bíblia. E Lutero dizia que não, o povo tem que ler a Bíblia, porque nem sempre aquilo que o padre fala é como está escrito na Bíblia. E o resultado é que ele fez a primeira tradução, e além disso escreveu vários tratados teológicos, e o resultado é que esse movimento, porque a ideia de Lutero não era criar uma outra igreja, Lutero queria que a Igreja Católica voltasse ao que era no passado. Daí que vem o termo reforma, você reforma algo que você não quer destruir, que você quer reformar, você quer fazer aquilo ficar bom de novo. Então Lutero não queria criar outra igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Só que a partir do protesto dele, daí que vem o termo reforma protestante. Mas não foi aceito, o resultado é que ele foi expulso, né, ameaçado de morte, coisa e tal. E mais tarde, né, os seguidores de Lutero, em homenagem a ele, porque depois ele faleceu, em homenagem a ele fundaram a primeira igreja que não era católica, chamada Igreja Luterana. Isso na Alemanha. Na França teve João Calvino, na Inglaterra depois o próprio Henrique VIII aderiu aos princípios da Reforma e começou a chamar de Igreja Anglicana, né? E foram aí as primeiras. E a partir dessas igrejas é que depois foram surgindo outras igrejas evangélicas e outras que também não são evangélicas, que é o caso dos Mormons e das Testemunhas de Jeová. Tá? Então isso deu, digamos assim, margem para o surgimento. A partir da Igreja Anglicana, principalmente, surgiu a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Adventista. Depois da Batista saiu Batista e Metodista, uma mistura entre as duas, ali saiu o primeiro grupo de pentecostais, né? O que são pentecostais, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, eu não vou conseguir encerrar tudo hoje, não vai dar tudo num vídeo só, mas pentecostais e neopentecostais é o grupo que mais cresce, que mais se multiplica, né, que mais, digamos assim, gerou essa diversidade de religiões, de igrejas cristãs. Então a gente vai ver isso mais para frente. Então essa diversidade de igrejas que existem hoje aí são todas elas resultado da Reforma Protestante, que aconteceu lá em 1516, para ser mais exato, né? 1516 e 1517, agora não vou me lembrar exatamente aqui, mas a verdade é que a reforma não foi só religiosa, a reforma ela influenciou bastante também a cultura, a economia, né, as navegações, ela influenciou digamos assim, o comportamento das pessoas, né, muita coisa foi influenciada pela reforma, porque ela abriu a possibilidade de interpretação para a Bíblia, porque até então só quem podia interpretar a Bíblia, ler e interpretar, era o magistério da Igreja Católica. O que é o magistério? O Papa e os bispos. Eles poderiam ler a Bíblia, interpretar e dizer o que significa. Nem o padre pode. Tá? Isso é assim até hoje, pessoal. Vai perguntar para o padre lá. Talvez se o padre não te falar o que eu vou dizer aqui, ele não está falando a verdade. Mas o padre, ele se forma no seminário e ele aprende os princípios da hermenêutica, exegese, né, sobre a interpretação da Bíblia. Mas ele aprende que ele pode ler a Bíblia.
e pode até interpretar pessoalmente a Bíblia. Mas o que ele vai ensinar para as pessoas tem que ser aquela interpretação que a igreja deu, o Papa e os bispos deram. E Lutero era contra isso. Ele dizia que a pessoa deveria poder ler a Bíblia e deveria poder interpretar também. Então, a reforma protestante fez com que a Bíblia chegasse às mãos de outras pessoas, não só os padres, não só os bispos, não só os papas, estudiosos de outras áreas, da filosofia, da ciência, coisa e tal, e lessem a Bíblia também, pudessem também interpretar. Então, claro que a igreja tinha seus medos, né, justificáveis, porque às vezes lendo a Bíblia de qualquer forma a pessoa pode chegar a algumas conclusões bem erradas, bem equivocadas, né? Se eu pego só um versículo isolado da Bíblia, eu posso dizer qualquer coisa. Inclusive tem um texto na Bíblia que diz lá, Deus não existe. Está na Bíblia. Se eu pegar só aquela frasezinha ali, eu posso dizer, não, mas a Bíblia está dizendo que Deus não existe. Mas como assim? Não. Só que eu tenho que ler o texto todo. A frase toda diz assim, os anseios no coração do pecador são de que Deus não existe. E essa é a frase toda. Ou seja, o pecador até preferia que Deus não existisse. Ele quer que Deus não exista, porque se Deus existe e ele é pecador, ele está ferrado. Né? Então tem que ler o texto todo. Então por isso que tem que ter um certo cuidado. Mas isso a gente vai ver mais para frente, essa diversidade aí. Eu vou encerrando por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Espero que eu possa ter ajudado, né, tirar algumas dúvidas. Como eu disse, nós ainda vamos abordar esses assuntos que são relacionados, né, à diversidade cristã agora no começo, mas logo nós vamos começar os assuntos específicos do 9º ano mesmo. Assim que o Class 1 estiver funcionando, vocês vão poder me mandar dúvidas lá pelo Class 1, pelo e-mail, aqueles que têm um grupo de WhatsApp, que fazem parte, às vezes eu não estou em algum grupo, mas a coordenadora da escola tá, você pode avisar elas, quero perguntar tal coisa, o professor Pedro lá me avisa. Nos grupos em que eu estou, você pode me chamar no particular, não tem problema. Só um detalhe, cuidado com o horário que você faz isso, né? Seja coerente no teu horário. Não vem me chamar à noite, não vem me chamar, não só à noite, por exemplo, 7 horas da noite, será que o professor Pedro me tira uma dúvida? Olha, se eu não estiver ocupado, não tem problema. Agora não vem me mandar mensagem 10 horas da noite, meia-noite ou 3 horas da madrugada, como alguns me mandaram ano passado, por favor. Né? Se fizer isso, eu vou bloquear você. Tá? Não quero ter que fazer isso, mas eu tenho que ser direto, tenho que ser sincero com vocês, tá bom, pessoal? Então, fico por aqui, um abraço a todos, até a nossa próxima aula, semana que vem. Até mais.